Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho de The Long Game. Esse aqui que é o segundo livro, né, de Heated Rivalry. Na verdade, na coleção ele é o sexto, mas ele é a continuação direta de Heated Rivalry. Como vocês sabem, né, eu fiz um vídeo falando sobre o primeiro livro, o que eu achei, os problemas que eu vi na história. Mas que eu tinha me divertido muito e eu decidi ler a continuação. E já posso dizer aqui que eu tive uma experiência muito mais legal e muito melhor e de evolução mesmo com essa história. Mas antes de falar desse livro em específico, eu queria mostrar pra vocês o que chegou aqui no dia que eu estou gravando, que, cara, parecia obra do destino, porque eu tinha me organizado pra gravar esse vídeo e aí recebi uma mensagem ali dos correios da minha portaria e tal também, falando que havia chego Rivalidade Ardente, a edição nacional, né, de Heated Rivalry, que tá sendo lançado pela Out agora, em fevereiro. E, cara, muito, muito feliz com isso. Eu comprei na pré-venda, foi um recebido pago, né? Porque eu queria garantir, né, o preço mais baixo também, porque na pré-venda geralmente o valor é um pouco menor, e os brindes que vieram juntos. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o livro, que ficou lindo, lindo essa edição. Tem uma coisa que eu acho genial e que eu acho que dá um banho na versão original, que é esse reflexo deles aqui, ó, se beijando ali no gelo. Achei que isso, assim, foi a cereja do bolo. A contracapa aqui, temos o Ilia e o Shane em uma coletiva, né? Deixa eu ver se vocês conseguem, ó, ver se tá focando, meninas. A lombada. Edição linda, tá? E veio junto com o livro um marcador aqui temático, né? Pegada hockey. Essas figurinhas, esses adesivos, né? Lindos, lindos, lindos. Muito legal, muito criativo. E o pôster do nosso casal favorito no Cottage, aqui. Olha que coisa linda essa ilustração. Todas as ilustras são da Mika Serur. Acho que eu falei o nome certo, não sei. Corrijam aí. Mas é isso, tá? E agora vamos falar então de The Long Game, que ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas com certeza vai. Na verdade, já tá confirmado que a Out vai lançar todos eles. O próximo lançamento é de Game Changers, que é o primeiro da coleção, então a ordem vai ser meio caótica, mas não necessariamente você precisa ler nessa ordem, né? E eu também confesso que eu não tenho a pretensão de ler os outros casais. Eu pretendo ler só Ilia e Shane, que é Heated Rivalry, The Long Game, e um que vai ser lançado agora em setembro, lá nos Estados Unidos, que é Unrivaled. Mas vamos lá, vamos pro segundo livro, que eu já trago aqui, que se você não leu Heated Rivalry, sugiro que não assista esse vídeo, porque vai ter spoilers da primeira história. Se você for assistir, mesmo não tendo lido, né, assuma os riscos. É o que eu posso dizer. Mas vamos lá. The Long Game vai contar a história deles pós, né, todos os acontecimentos de Heated Rivalry, que finaliza com eles topando viver um relacionamento, ainda que seja às escuras, né? Eles estão em uma relação escondida. Então, eles estão namorando escondido. A mídia não faz ideia da sexualidade deles e também não faz ideia da relação que eles mantêm. Mas algumas pessoas ali do círculo social deles já sabem. Então, os pais do Shane sabem, né? No final de Heated Rivalry, a gente tem uma cena em que eles descobrem, aí eles conversam sobre, eles apoiam, né? E tentam encontrar uma forma de fazer isso ser o mais discreto possível, porque eles ainda não estão preparados nem prontos para se assumir publicamente. Mas, então, a gente tem aqui nesse livro, eles nessa relação, né? E aí, essa relação que é escondida, a gente tem os dois pontos, as duas visões, né?
O Shane, ele tem o apoio da família, né? Os pais dele apoiam ele, amigos próximos, o Hayden, que é o melhor amigo dele, e a esposa, apoiam ele. Então o Shane, ele tem muito para quem correr. E aí a gente tem o contraponto do Ilia, que rompeu com a família dele, né? Lá no primeiro livro, ele não volta para a Rússia, ele não meio que rompeu com o país também. E fez escolhas para manter a vida dele mais perto do Shane. Então, a vida dele em si, a gente vai ver que está muito baseada nas projeções e nos propósitos de vida do Shane. E aí que a gente tem um ponto interessante desse livro, que o Shane, ele aparenta estar ok com o fato de estar vivendo um relacionamento escondido, né? Ele aparenta estar acomodado com essa situação, ao contrário do Ilia, que ele já tá meio que por aqui, cheio do saco dessa história de ter que esconder esse relacionamento. Ele quer explanar o relacionamento para todo mundo, ele não aguenta mais viver escondido, e ele também tem muito uma falta de pessoas que ele possa contar, né? Todas as pessoas que ele conhece ali e que acabam tendo uma relação e que sabem sobre toda essa história, sobre a relação deles, são pessoas diretamente ligadas ao Shane, né? Então ele sente falta de ter amigos, ele sente falta da Svetlana, que era uma amiga dele. E aí, ao longo do livro, a gente tem um Ilia que tá tentando procurar uma forma de lidar com isso. E aí, uma das formas que ele encontra, né, é fazendo terapia, né? Então, a gente tem uma abordagem sobre a saúde mental ali nesse livro, que é muito legal. Quando ele vai procurar terapeuta, a sugestão, inclusive, parte do Shane, porque o Shane nota que ele tá estressado. E o Shane ainda não entende muito bem o porquê, apesar de estar vivendo essa situação. Pro Shane tá tudo ok. E aí o Ilia acaba trazendo ali, em algumas sessões de terapia, sobre como ele se sente, né? E o fato dele também ter cedido muitas coisas em prol desse relacionamento, né? Ele parou de jogar em Boston, que era o lugar onde ele se sentia bem, tinha as pessoas ali que ele conhecia, né? Que ele tinha mais prestígio também em relação ao hóquei, para jogar em Ottawa, se eu não me engano, para ficar mais perto do Shane e tal. Então, ele teve que adaptar muitas coisas da vida dele, né? E isso acaba incomodando, de certa forma, porque incomoda na vida real, né? Imagina você mudar toda a sua vida, assim, meio que de uma hora para outra, por causa de um relacionamento. No início pode parecer uma grande prova de amor e tal, mas aos poucos as coisas vão caindo na real e a gente vai se incomodando, né? E eu acho que é aí que tá o grande trunfo desse livro em comparação ao primeiro. O primeiro, eu sentia a falta dessa profundidade dos personagens, de entender como eles estavam psicologicamente lidando com aquela situação, né? E o foco talvez era realmente mais no romance, mas eu acho que aqui nesse segundo livro, a autora se redimiu completamente. Ela traz uma relação muito mais com muito mais nuances, com muito mais camadas. A gente entende melhor os personagens, né? E é engraçado até porque tem uma certa inversão dos papéis. Enquanto no primeiro livro a gente tem um Shane que aparentemente é mais sensível, ele demonstra mais os sentimentos dele, e o Ilia é mais durão, mais playboyzão e tal. Aqui fica o contrário, né? O Shane, ele é muito mais o cara que tá lidando com aquilo de forma prática, né? Ele tem uma ambição de carreira, assim, então ele não quer largar o hóquei é uma paixão dele. E o Ilia não, o Ilia já tá meio que um pouco de saco cheio do hóquei também, né? E tá muito mais apaixonado, né, de certa forma. Não que tenha como medir quem se apaixona mais ou não, mas ele tá demonstrando mais, e ele tá meio que assim, cara, eu quero explanar essa relação pra todo mundo, porque eu quero que as pessoas saibam que eu te amo. Então, é muito fofo isso também, e eu acho que esse foi o grande ponto positivo desse livro pra mim. Eu acho que deu um banho no primeiro romance. Como eu falei, o primeiro eu gostei, achei divertido e tal, mas eu sentia falta dessa profundidade nos personagens. E aqui eu sinto que a autora fez isso
de forma muito boa mesmo. Eu não tenho, acho que, nada negativo, na verdade, pra falar. Eu acho que tudo foi medido da forma correta. Eu não acho que foi tão apressado como eu achei o final do primeiro. A gente tem aqui um final bem água com açúcar, mas eu acho que faz parte. Tem um plot ali também que eu não esperava, envolvendo uma viagem de avião, que eu fiquei, gente, olha só que interessante essa saída, né? Então, acho que os acontecimentos foram muito bem colocados, eu gostei muito mais desse segundo, e me deixou muito ansioso pra ver isso na segunda temporada da série, e como ele vai tratar, né? O Jacob Tierney, que é o showrunner, diretor e tal. Mas também muito curioso pro terceiro livro, né? O que vem aí, de que ponto a gente vai partir. Então, se você ainda não leu The Long Game e parou em Heated Rivalry e ficou naquela dúvida de, será que eu devo continuar? Por favor, continue. Se você já gostou do primeiro, com certeza você vai adorar o segundo. É muito bom ver histórias que têm essa pegada comédia romântica, né? Com a representatividade que esse livro traz. Obviamente não é o primeiro e nem é o melhor em relação a fazer isso, mas é bom ter, né? E é bom que esteja no hype, é bom que seja tendência. Então, fica aí a minha dica para você dar uma chance para The Long Game. E essa foi minha breve resenha. Se você curtiu, dá um joinha aí no vídeo, comenta aqui se você já leu o primeiro livro, o segundo, como é que tá essa sua relação aí com essa coleção, né, da Rachel Reid. E se você ainda não se inscreveu no canal, mas gostou desse vídeo, inscreva-se que logo mais tem mais conteúdos, não só sobre Heated Rivalry, mas sobre a literatura no geral. Beijo e até mais!